A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Brilliant Summer. Em uma tarde de verão, a pequena rua parece fluir sob o asfalto do túnel ensolarado. O calor sufocante sobe do pavimento asfáltico. Susana sentou-se sozinha atrás do balcão do supermercado. Seus dedos silenciosamente limpando a poeira sobre seu telefone antigo. É um gesto lento e inconsciente. Esconde o cansaço e o tédio em cada fibra da carne. Ela usava uma camisa floral clara. Seu pescoço estava um pouco atrasado e a parte de trás da camisa estava molhada de suor. Ainda assim, ela tentou sorrir para o último convidado. A loja está prestes a fechar. Sua figura ainda é limpa e surpreendentemente suave. A pele branca é cuidadosamente preservada. Uma beleza enterrada pelo tempo e pela vida. Especialmente seus olhos. Sempre havia um olhar de tristeza e fadiga. Mas às vezes, por um momento, ela exibia um olhar de desejo intenso. Esse olhar esconde muitas coisas que não foram preenchidas. Como um poço profundo e sem fundo. A casa do quarto andar está localizada perto da fachada, atrás da qual há uma fileira de pequenos albergues alugados pelo casal para estudantes e trabalhadores. Reinaldo, seu marido de 55 anos, é ex-chefe da Inspetoria de Transportes. Ele se aposentou mais cedo após um acidente de escorregão no ano passado. Agora, ele está andando por aí com um monte de medicamentos. Ele tinha um rádio antigo que transmitia notícias o dia todo. Tio Reinaldo ficava muitas vezes confuso. Quando se lembrava e quando se esquecia. Quando ele era alto. Às vezes ele era indiferente como o vento que passava por sua esposa. Que estava murchando dia após dia. Susana tem apenas 40 anos. A idade de uma mulher que é facilmente triste. Fácil de lembrar. Fácil de abalar. Suas costas não estão algemadas. Sua pele ainda é branca. Seus olhos ainda têm um sorriso. Embora ela esconda muitos sentimentos. Apenas a cintura começou a se encher depois dos jantares sozinha e as longas noites frias deitada ao lado do marido eram apenas sombras. A solidão profunda continua fervendo em cada fibra da carne. Desejando ser vista como uma mulher que continua latejando, de sentir sua própria vida e atratividade depois de anos sendo esquecida em um casamento chato. Esse fogo instintivo está se agitando. Há alguns meses, Mauro apareceu nesta casa. Ele é filho do meu primo. De todos os caminhos para a Ásia. Ele foi para a Itália para estudar em uma universidade para melhorar a tecnologia. Sua família era pobre. Seu pai morreu cedo. A mãe de Mauro pediu à tia que o ajudasse a ficar na Itália. O garotinho era alto, sólido, com pele escura ao sol. Ele não fala muito, mas faz tudo rapidamente. Ela arranjou para ele um quarto no final da pousada, perto do armazém e bem ao lado da cozinha. No início, tia Susana não prestou nenhuma atenção especial a Mauro. Ela estava ocupada vendendo mercadorias de manhã à noite. Tia cuida dos remédios do marido. À tarde, eles também tiveram que prescrever mais macarrão instantâneo e refrigerantes. Em um futuro próximo, pretendo abrir alguns novos freezers. A vida da tia Susana gira em torno de preocupações caóticas. A chegada de Mauro é apenas mais um inquilino precisando de ajuda. Uma nova responsabilidade. Mas Mauro é um jovem diferente. Ele sempre foi educado, sempre obediente. Quando ela voltava da escola, ajudava a tia Susana a carregar mercadorias pesadas. Ele pegou uma cadeira para consertar a linha de energia exposta. As tarefas que o senhor Reinaldo não podia mais fazer. Embora seja quieto, Mauro sempre age com atenção e desenvoltura. O cheiro característico do suor da juventude às vezes é fraco.
Um perfume rústico, mas forte. Sua presença, com sua juventude e entusiasmo, tornou-se uma lufada de ar fresco. É gentil, mas é o suficiente para explodir no silêncio musgoso da vida da tia Susana. Era exatamente o oposto da indiferença e confusão de Reinaldo. Ela começou a sentir uma pequena mudança. Algo vagamente se infiltrando na casa que já estava familiarizada com o silêncio e a respiração pesada da doença. Era como uma onda subterrânea. No final de uma tarde, uma chuva veio de repente. A água da chuva batia nas portas de enrolar. A chuva caiu como um pouco de água. Tia Susana tinha acabado de carregar a caixa de macarrão do caminhão para dentro. E ela estava encharcada e fria. Ela estava respirando pesadamente enquanto enxugava o suor da testa. A camisa de flores claras e molhadas se agarrava ao corpo dela. Revela claramente a curva suave que tem sido um hábito oculto por muitos anos. A pele branca sob o tecido fino, junto com sua respiração apressada, cria uma sensualidade sutil e oculta. Como uma flor desabrochando na chuva. Uma beleza esquecida. Mauro tinha acabado de voltar da escola e seu tio estava encharcado. A camiseta esfarrapada grudou no corpo sólido. Do lado do albergue, ele correu, segurando um balde de detergente líquido com as duas mãos, e colocou-o apressadamente no canto da cozinha. Sua camisa estava encharcada. O cheiro de suor juvenil e o cheiro de chuva entrelaçados, emitindo um hálito rústico e quente, como um vento soprando do campo. Como poderia haver um silêncio que havia sido musgoso no coração de tia Susana? Um vago tremor. Estou toda molhada. Deixe-me limpar este lugar. A voz de Mauro era profunda e cheia de preocupação. Ela ouviu o estranho calor nessas palavras. Parecia aquecer sua alma. Bem, vou trocar de roupa. Obrigado. A voz de tia Susana era suave, como um fio frágil esticado na chuva. Quando Mauro se abaixou para levantar a próxima carga, seu hálito quente, misturado com o cheiro característico de suor juvenil e a umidade da chuva, atingiu a nuca de Susana. Uma lufada de ar quente. Os dois estavam próximos um do outro no espaço estreito da varanda. A uma distância surpreendentemente próxima. O olhar de Mauro acidentalmente varreu sua camisa fina e molhada. Aquele olhar parou por um momento. E seu peito estava tenso de frio. Naquela noite, a chuva ainda caía lá fora e o som da chuva era uniforme. No quarto, Reinaldo adormeceu cedo após uma forte dose de pílulas para dormir. E sua respiração estava pesada. Ela estava deitada de frente para a parede, com os olhos bem abertos. As sementes da luxúria começaram a se mexer, crescendo na quietude da noite, preenchendo o vazio da solidão e do vazio que havia endurecido. Na semana seguinte, naquele dia, estava sufocante, desconfortavelmente sufocante. Tia Susana tinha acabado de limpar a cozinha depois do meio-dia. Mauro foi pedir emprestado o fio. Ela usava uma camisa de 2 alças em casa, feita de algodão fino. Seu cabelo estava bem amarrado em um coque no topo da cabeça, revelando seu pescoço branco e esguio. E suas costas estavam encharcadas de suor depois de uma sessão de chá. O cheiro de chá de feijão mungo encheu levemente a cozinha, misturado com o cheiro do leve suor de minha tia. Que tipo de chá você cozinha que cheira tão bem? Mauro perguntou. Sua voz profunda soou no pequeno espaço. Chá de feijão mungo. Você come? Deixe-me pegar minha parte, disse tia Susana. Sua voz era natural, leve como nada, mas seu olhar varreu o jovem. Um olhar perscrutador. Uma curiosidade sem nome. Ok, obrigado. Peguei emprestada a tomada. O ventilador do meu quarto é curto. Deixe-me ver, disse ela. Sim, eu tenho um velho fã.
Vou recolocá-lo para ajudá-lo. Tia Susana disse, sua voz um pouco mais aliviada. Como se tivesse encontrado um motivo para prolongar sua presença. Mauro assentiu, segurando o fio na mão. Seus olhos tocando levemente o pescoço branco de sua tia. O olhar era muito rápido. Muito fechado. Um vislumbre dele. Mas tia o captou. Seu coração apertou uma batida. Um sentimento muito familiar. Mas fazia muito tempo sem nome. É uma vibração. Um desejo de ser vista como uma mulher de verdade. Ela percebeu a presença de Mauro e seus instintos começaram a liderar como uma corrente. Naquela noite, quando Mauro foi instalar o ventilador, tia Susana ficou por perto e entregou-lhe as coisas. As mãos das duas pessoas se tocaram por um momento. Um toque que parecia acidental, mas involuntariamente necessário. Ela sentiu o calor de sua mão. Uma leve corrente elétrica correndo ao longo de seu braço. Pela primeira vez em muitos anos, tia Susana percebeu que seu corpo ainda estava vibrando por causa de um homem que não era seu marido. Isso não é apenas uma vibração, mas um despertar de um instinto adormecido. Está voltando forte, desejando viver. Quando o ventilador ligou, o vento soprou a parte de seu cabelo nas bochechas de Mauro. E o cheiro suave de seu cabelo era fraco. Ele ergueu a cabeça e de repente encontrou os olhos de sua tia. Um silêncio deslizou entre os dois. Nenhuma palavra foi pronunciada, mas as emoções estavam cheias. Ela se virou confusa, fingindo não ver seus olhos. Mas suas bochechas estavam coradas como uma garota que se apaixonou pela primeira vez. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, tia Susana tocou a parte inferior do abdômen, acariciando-o suavemente como se quisesse confortar algo que havia sido esquecido. Ela percebeu que o que lhe faltava há muito tempo não era um homem, mas um olhar. Ela se lembrou dos olhos de Mauro enquanto colocava o leque. Não hesitante, não atrevido, mas havia uma pequena fogueira fumegante. Um desejo ardente. Todas as manhãs, quando me olho no espelho, vejo que ainda sou uma mulher. Ainda carne, seios aumentados e cintura fina. Não apenas uma sombra com meu marido desbotado. Uma vida intensa. A brisa da tarde soprava suavemente pela porta. E Susana sentou-se sozinha na varanda, segurando um copo de água fria na mão. E o som de um ventilador de teto no velho teto de madeira rangendo suavemente. Aquele som não poderia abafar o som do coração de minha tia ondulando em cada onda subterrânea. A solidão envolve a mulher na casa dos 40 anos. Uma nostalgia de algo que ainda não foi formado. Ainda não nomeado. Mauro não virá para a pousada esta noite. Ele disse que iria para outra aula de concerto de refrigeração. Se atrasaria e dormiria na casa de um amigo. Tia acenou com a cabeça, dizendo, sim, como se não houvesse nada. Mas naquela noite, ela não conseguia dormir. Na cama larga, havia apenas uma pessoa deitada. Reinaldo ainda estava deitado ao seu lado, de costas para a parede. Sua respiração era firme como uma velha máquina que funcionava em ciclos. Nunca fora de ritmo. Ela estava deitada perto da beira da cama, com os olhos abertos. E ela olhou para o teto escuro. A sensação de vazio cresceu cada vez mais. Eu costumava pensar que estava acostumada. Apenas ficar calma era o suficiente. Mas à tarde, com Mauro ajudando no parto, havia mais risadas no jantar. Mesmo quando ele passava, ele apenas inclinava a cabeça levemente para cumprimentar a tia. Todas essas pequenas coisas a fizeram perceber o que estava perdendo há muito tempo. Não é um homem, é um olhar completo. Ela se lembrou dos olhos de Mauro quando ela colocou o leque. Não hesitante, não atrevido, mas havia um pequeno fogo que ardia em sua alma.
Ela se olhava no espelho todas as manhãs e via que ainda era uma mulher. Ainda carnuda, com seios aumentados e cintura fina. Ela não é apenas uma sombra de seu marido desbotado. Esse anseio não é mais algo que pode ser facilmente negado ou esquecido. Tia Susana sentia como se seu corpo estivesse despertando, exigindo uma vida mais intensa. No dia seguinte, Mauro chegou em casa mais cedo, suando profusamente depois de uma aula prática fora da oficina. Ele parou na cozinha para pegar uma garrafa de água e estava prestes a recuar quando tia Susana chamou: Mauro. Venha aqui. Ele hesitou em ficar do lado de fora da porta. Não pegue a cadeira. Não alcancei o barril na prateleira, disse ela. Sua voz era gentil, mas cheia de implicações, como um convite que não podia ser recusado. Mauro entrou na pequena cozinha, onde o cheiro de cebola frita era forte e um leve cheiro de mulher emanava de sua tia. O vestido de seda macia foi estampado com a cor de seu corpo. Os ombros nus foram expostos sob a camisa muito leve, criando uma sensualidade indescritivelmente delicada. Tia estava por perto, apontando para a gaveta alta. Pronto. Lá está aquela caixa. Mauro andou na ponta dos pés e puxou para baixo, o suor escorrendo pelo pescoço. Tia ficou atrás, seus olhos não escondidos seguindo cada músculo que emergia sob o casaco fino do jovem. Quando Mauro se virou, a mão de sua tia acidentalmente tocou a mão dele. Foi um toque muito pequeno, mas foi como um raio de eletricidade correndo ao longo do corpo de Mauro. Ele sacudiu um pouco, mas não recuou. Seu olhar varreu sua tia e rapidamente se esquivou. Ela não disse nada, apenas sorriu. Um meio sorriso cheio de significado oculto. Obrigada. Realmente ajuda ter um jovem em casa, disse tia Susana. As palavras são simples, mas carregam muitas camadas de significado profundo. Mauro olhou para ela e estava prestes a dizer alguma coisa. Seu rosto estava ligeiramente vermelho. O ar na cozinha parecia engrossar. Apenas o tic-tac do relógio de parede e o som do coração de uma mulher na casa dos 40 anos batendo tão rápido quanto uma garota que se apaixonou pela primeira vez. Ambos sentem uma tensão invisível. Uma atração instintiva que gradualmente toma conta de sua razão, empurrando-os para uma espiral emocional. Naquela noite, Reinaldo tomou pílulas para dormir cedo. Susana sentou-se atrás da cozinha e derramou um copo de limonada sobre a mesa. Luzes amarelas projetam sombras nas paredes antigas e irregulares, criando um espaço nebuloso cheio de poesia. Mauro foi pegar o carregador do telefone novamente. Ela ficou sentada lá, silenciosamente observando-o entrar. Cada movimento seu atraía os olhos de sua tia. Ela sentiu um desejo inexplicável. Mauro sentou-se na beira da cadeira de madeira, as mãos se esfregando, um olhar de hesitação evidente em seu rosto. Traga-me um copo d'água. Beba. Com sede, disse ela, em voz baixa. Ele o pegou, seus olhos distraidamente olhando para a parede, sem ousar encarar o olhar de tia Susana. A tensão entre os dois é como uma corda invisível que aperta o ar. Cada respiração carrega um peso indescritível. Tia inclinou-se ligeiramente. O cabelo caía até os ombros e sua voz era tão baixa quanto o vento. Você tem medo de mim? Mauro se assustou. Olhou para cima e encontrou os olhos úmidos de sua tia. Houve uma hesitação prolongada entre os dois. E cada segundo que passava era pesado de emoções. Sim, não, eu sou apenas. Sua voz era leve, mas pesava muito no coração de sua tia. Não mais de 20. Ele franziu os lábios, seus olhos fugindo como se não pudesse escapar de sua paixão. Tia se levantou e deu a volta para os fundos. Sua mão descansou levemente no ombro de Mauro, seus ombros tremendo levemente sob o toque.
Ele tentou virar a cabeça, mas sua tia estava perto. Seu hálito quente atingiu seu ouvido, sussurrando: "Você só precisa se parecer com uma mulher uma vez." Uma vez. Mauro apertou o copo d'água, as mãos tremendo, os lábios franzidos. Mas ela não recuou. Sua respiração atingiu seu pescoço, quente e perfumada como limão misturado com uma pitada de gengibre. Ela chamou suavemente, mas não o suficiente para se conter. Tia estendeu a mão e o virou. E seus olhos se encontraram. Entre os dois havia uma emoção que gritava silenciosamente. É outro toque, suave, mas não acidental. Os olhos de Susana e Mauro se encontraram naquele momento. No meio da pequena cozinha que cheirava a comida e respirava a apressada. Uma emoção que gritava em silêncio. Um desejo que havia sido reprimido por tanto tempo. Agora encontrava uma saída. O toque gentil de tia Susana não foi acidental. Foi como um convite que não podia ser recusado. Uma linha frágil foi completamente apagada. Mauro não recuou mais. Ele abaixou a cabeça, tocando suavemente os tão esperados lábios macios de tia Susana. Tia não resistiu. Os dois lábios vieram um ao outro como se nunca tivesse havido um limite. Como se tivessem pertencido um ao outro por muito tempo. O beijo foi tímido no início. Depois gradualmente se tornou mais profundo e intenso. O beijo queima toda a razão e moralidade naquele momento. Lá fora, o som dos carros passando pela rua ainda é regular. Mas na pequena cozinha, um segredo está apenas começando. O cheiro de carne, o som de respiração rápida, as mãos quentes de Mauro. Ele havia chamado a tia dela de tia outro dia. E agora ele a colocara nas costas da tia Susana como um homem de verdade. Ela sentiu a vida, sentiu saudade, um sentimento que parecia ter perdido para sempre. Seu corpo estava pegando fogo. Suas emoções estavam no auge, entrelaçadas com extremo prazer e uma sensação de libertação. Mas também havia uma pitada de culpa rastejando em seu coração. Uma obsessão com o que acabara de acontecer. Essa explosão não é um mero ato, mas uma liberação do instinto primordial. É uma consequência inevitável de uma série de emoções que foram reprimidas por muitos anos. Tia Susana sabia que havia cruzado uma linha que não podia reverter. Minha vida a partir de agora não será a mesma de antes. Ele virou em uma direção totalmente nova. Na manhã seguinte, estava ensolarado e Susana acordou mais cedo do que o habitual. Ela lavou o rosto e ficou muito tempo na frente do espelho. Sua pele ficou mais lisa, mas seus olhos não conseguiam esconder a confusão por dentro. Ela não usava batom, apenas amarrou o cabelo com cuidado e saiu para varrer o quintal. Ela tentou fazer as coisas parecerem que nada tinha acontecido. Mas foram essas ações que denunciaram sua insegurança. Mauro foi para a escola cedo. Ele não a olhou nos olhos. Ele apenas disse olá baixinho e depois levou o carro até o portão. Sua reverência era um tanto estranha. Mas eu entendo. Pela primeira vez cruzando a linha entre instinto e moralidade. Ninguém não tem medo e confusão. Ambos carregam um segredo, um peso invisível que pesa em suas almas. Naquela tarde, ela se sentou sozinha atrás do supermercado. Suas mãos passando por cada caixa de macarrão. Mas sua mente continuou vagando na noite anterior. O cheiro de carne, o som de respiração rápida. As mãos quentes do garotinho que chamava sua tia todos os dias estavam agora colocadas nas costas de tia Susana como um homem de verdade. Essas imagens e sentimentos a assombram, repetindo-se constantemente em sua mente. Tanto uma satisfação quanto uma dor insaciável. Ela se sentia isolada em seus próprios pensamentos. Satisfeita e satisfeita. Um segredo acaba de ser formado e vai assombrar vocês dois.
Isso criará uma tensão constante toda vez que eles se encontrarem. Em cada olhar trocado, tia Susana sabia que a luxúria, uma vez liberada, seria difícil de suprimir. Sua vida tomou um novo rumo. Um caminho cheio de perigos e emoções imprevisíveis. A menos que o cliente já tivesse retornado. Susana trouxe o caderno para a sala de inspeção. Assim que ela abriu a porta, de repente pegou Mauro trocando o fusível atrás da cozinha. O suor estava por toda a testa. Ele segurava uma pequena chave de fenda na mão, ocasionalmente limpando o rosto com o corpete de sua camiseta desbotada. A camisa encharcada de suor se agarrava à carne, revelando um peito sólido e linhas musculares rodopiantes. Ela ficou atordoada por alguns segundos. Seus olhos varreram o corpo do jovem como uma faísca no fundo de seu coração. Tia tentou manter a voz calma. Está muito quente, hein? Mauro respondeu, sem se virar, concentrando-se em seu trabalho. Sua respiração ainda estava apressada. O cheiro de suor masculino misturado com o cheiro de eletricidade queimando flutuava levemente no ar. Você comeu alguma coisa esta tarde? Minha tia perguntou. A voz estava um pouco mais quente do que o normal. Sim, ainda não, respondeu Mauro, e continuou a mexer no fio. Fique e coma com minha tia. Eu cozinho a letria, disse ela. Mauro ergueu os olhos. Seu olhar tocou seus olhos por um momento e depois se esquivou novamente. Seu rosto estava corado, mas sua expressão era suave como um crescimento. Era uma boia no meio do grande mar de sufocamento sem nome que o cercava. Naquela noite, ela mudou as tigelas para a pequena mesa de madeira nos fundos da casa. Tio Reinaldo ainda estava sentado revisando artigos antigos, sem se preocupar muito com o jantar. Ele costumava ser. Tia colocou a tigela de aletria na frente dela. E Mauro disse baixinho, coma quente. Hoje cozinhei com caldo de osso. Muito perfumado. Mauro assentiu. Ele começou a comer, tentando manter a compostura. Ninguém disse mais nada. O som dos pauzinhos tocando levemente a tigela era claramente audível. O som do ventilador de teto girando uniformemente. Tudo como se empurrasse o ar até a metade. Cheio de coisas que não podem ser nomeadas. Tanto Susana quanto Mauro estavam bem cientes da presença do outro. Eles também estão bem cientes do que aconteceu entre eles nos últimos dias. Os olhares e toques naquele espaço silencioso. Cada olho, cada respiração contém uma camada profunda de significado. Uma tensão oculta sem palavras. Luxúria e obsessão ainda existem. Eles rastejam nos momentos mais idílicos. Ela sentiu um fogo latente em seu peito. Quando terminou de comer, Mauro se levantou. Deixe-me lavar. Ele disse. Sua voz estava baixa. Tia Susana não a impediu. Ele entrou na cozinha e sua tia o seguiu. Ela ficou contra a moldura da porta. Seus olhos seguindo a sombra de suas costas. A camiseta que ele usava estava molhada nas costas. A bainha da camisa curvada para cima a cada movimento de se abaixar para lavar a louça. Revelando os contornos fortes de seu corpo jovem. Seu bíceps apertou a cada esfregação. Ela não sabia o que estava pensando. Ela só sabia que a mão havia sido colocada em seu ombro por trás. Um toque leve, mas era tão pesado quanto uma confissão. Mauro fez uma pausa. A água da torneira ainda fluindo uniformemente. Ela disse suavemente, sua voz profunda e cheia de saudade, não consigo dormir esta noite. Ele ficou em silêncio e depois se virou. Seu rosto perto do de sua tia. Seus olhos hesitaram, mas algo não estava mais resistindo. Ela envolveu os braços em volta da cintura dele. O rosto pressionado contra o peito dele. Ela sentiu o calor e o batimento cardíaco da juventude.
É movimentado. É poderoso. Não há problema em ficar por um tempo. O apelo era uma confissão. É o abandono de todas as barreiras, de toda a razão. Não houve resposta verbal. Apenas as mãos do jovem nas costas. Eles apertaram um pouco. Depois ficaram mais fortes. Respondendo ao desejo dela. Sua respiração se misturou. O cheiro de detergente. O cheiro de seu cabelo molhado. O cheiro de carne quente. Tudo parecia acalmar a noite sufocante. Eles não subiram para o quarto. Apenas fecharam a porta da cozinha, puxando as cortinas para bloquear a luz fraca do lado de fora. A cozinha se torna seu próprio mundo. Ela estava deitada no sofá. Sua saia caída para baixo e seus ombros nus pareciam brancos e trêmulos. Mauro cobriu seu corpo. Cada beijo desceu pelo pescoço, pelo peito e pela parte inferior do abdômen. Não havia sussurros. Apenas respiração apressada e corpos enrolados uns nos outros como se para compensar meses de saudade oculta. A luxúria explodiu. Não mais um barulho, mas uma mistura completa de instintos. Depois disso, Susana não disse nada. E Mauro também não. Ele apenas sentou-se com as costas contra a parede, olhando para a porta estreita. Sua respiração ainda estava apressada. Ela arrumou o vestido, acariciou o cabelo e seus olhos não sabiam onde colocá-los. Uma satisfação moderada, mas misturada com medo invisível. Vou para a escola amanhã cedo, disse ela baixinho. Sim, respondeu Mauro. O que o senhor Reinaldo perguntou? Eu sei. Tia acenou com a cabeça. Tia mordeu o lábio levemente. Seu rosto não era batom, mas seus olhos eram muito estranhos. Pela primeira vez, não é mais apreensão ou sedução, mas algo muito semelhante ao apego. De repente, um barulho alto veio do quarto de Reinaldo. Ambos ficaram surpresos, seus corações batendo como um tambor. Tia Susana ajustou apressadamente suas roupas, o rosto pálido de medo. Tio Reinaldo chamou o nome da tia em pânico, e ela correu apressadamente para a sala. Tio Reinaldo estava deitado no chão, convulsionando levemente, o rosto pálido, os olhos arregalados. Tia Susana entrou em pânico, sem saber o que fazer. Mauro também o seguiu apressadamente, seu rosto também cheio de confusão e medo. Ele ajudou tia Susana a carregar Reinaldo para a cama. Seu corpo agora leve como um cadáver. Sua fraqueza era evidente. No caminho para levá-lo ao hospital de emergência, os olhos de alguns vizinhos captaram a cena caótica. Seus olhos estavam misturados com curiosidade e suspeita. Na noite da emergência no hospital, Susana sentou-se ao lado de Reinaldo, que estava fraco em sua cama de hospital. A culpa e a mordida corroem seu coração. Ela olhou para Mauro, que estava sentado não muito longe, seus olhos também cheios de confusão e medo. Tia Susana sentiu que esse relacionamento era um preço que ela tinha que pagar, empurrando seu marido inocente para uma condição crítica. Este foi o primeiro choque, uma consequência direta do comportamento desajeitado, que colocou os dois sob tremenda pressão. Poucos dias depois, quando Reinaldo recebeu alta do hospital, sua saúde estava um pouco mais estável, mas sua memória ainda estava perturbada. Tia Susana ainda cuidava dele de todo o coração, mas seu coração estava sempre dilacerado pela culpa e pelo medo. Seu sono estava tremeluzindo, assombrado por sonhos de tio Reinaldo falando e chamando o nome de Mauro. Cada vez, ela se assustava ao acordar. Suava frio, levando sua ansiedade e medo de ser descoberta ao máximo. Tia Susana não ligou para Mauro. Mas no meio da noite, uma batida muito suave na porta dos fundos ainda soava, tão familiar quanto uma promessa secreta. Como Mauro, ele não disse nada.
apenas olhou para ela por um longo tempo. Aqueles olhos cheios de nostalgia e saudade. Tia abriu a porta e saiu para a varanda dos fundos. Por que você ainda não dormiu? Não consigo dormir. Eu sinto sua falta. Uma frase que a fez ficar em silêncio. Seu coração parecia estar sufocado. Não por causa da emoção, mas por causa do medo. Não diga isso, Mauro. Sou quase 20 anos mais velha que você, disse ela, com a voz suave. Mas minha tia não é como uma adulta. Você me faz querer estar perto, disse Mauro, com a voz trêmula. Ela deu um passo para trás. Sua mão agarrou a bainha de sua camisa com força. Não devemos continuar. Mauro se aproximou, gentilmente colocando a mão no ombro dela. O toque carregando um apelo sem palavras. Eu sei, mas não posso fazer isso. Ela enterrou a cabeça no peito dele. O cheiro de suor, o cheiro de carne, tudo parecia arrastá-la de volta à realidade. Uma realidade sem escapatória. Naquela noite, eles não foram para a cozinha. Ela levou Mauro ao depósito do andar de cima, onde as caixas não vendidas há muito tempo estavam armazenadas. Em um piso de cimento frio. Entre o cheiro de papel velho e a luz fraca da pequena lâmpada. Eles se encontraram novamente. Não havia razão. Não havia necessidade de um nome. Apenas um desejo irresistível. É uma libertação do tabu. Uma fuga de uma realidade dolorosa. Quando tudo acabou, Susana deitou-se de lado, os lençóis cobrindo metade de suas costas. Ela sentiu o vazio após os momentos apaixonados. Mauro respirou levemente, sua mão ainda segurando a mão dela. O calor de sua mão ainda estava lá, mas havia uma pitada de preocupação. Ele sussurrou: se você me deixar, posso ficar? Ela se virou para olhar, com os olhos molhados. Você acha que o amor é suficiente para viver? Ela perguntou. Mauro ficou em silêncio. Ele sabia que sua pergunta era simples demais para uma realidade complexa. Ela continuou, com a voz cheia de dor: não posso deixá-la. Não por causa de obrigações, mas porque devo a ele paz pelo resto da minha vida. Vou pegar emprestado um canto para você respirar e depois terei que pagar tudo de volta. Essas palavras eram como uma promessa não cumprida. Uma aceitação amarga de seu destino. Mauro apertou a mão dela com força, sem dizer nada, mas ela sabia que estava tremendo. Ele também sentiu o fardo do comportamento desajeitado. Medo misturado com culpa. Tia Susana sabia que as coisas não iam parar agora. E que ela tinha caído completamente nessa relação. O fato de o Sr. Reinaldo estar em uma emergência foi um grande choque. Fazendo com que tia Susana enfrentasse as consequências de seus instintos e evocando uma luta interior que culminou em moralidade e responsabilidade. A relação entre eles, que havia deixado de ser libertação, agora era um fardo de sigilo e obsessão. Ela sabia que tinha ido longe demais e que o preço poderia ser muito alto. Na semana seguinte, choveu muito. Tio Reinaldo tossia continuamente, adormecendo. Susana cozinha mingau quente para ele regularmente. Cada movimento contendo devoção e angústia insaciável. Ela tomou a iniciativa de evitar Mauro. E não havia mais uma figura dele parando na cozinha. A batida familiar na porta à noite também se foi. Ela entendeu que ele estava tentando parar. E ela fez isso também. Tia Susana lembrou-se dos olhos de Mauro. Do cheiro de seu suor característico. Dos toques desajeitados, mas carregados. Ela tentou se concentrar em vender. Sua mente estava sempre dilacerada. Por um lado era seu dever ser esposa e, por outro lado, seu instinto ardente. A obsessão por momentos errados continuou sendo cruel. Eles tornaram impossível para ela encontrar paz.
Uma tarde, ela limpou a cozinha, abriu o armário e viu que a bobina elétrica estava emaranhada. Tia franziu a testa, com a intenção de removê-lo ela mesma. A voz de Mauro de repente soou por trás. Deixe-me. Ele ficou ali, segurando um alicate elétrico na mão, o suor encharcando a bainha de sua camiseta. Seus olhos olhando diretamente para sua tia, sem se esquivar. Aquele olhar continha uma estranha determinação. Posso dizer que não preciso de você, disse ele, lentamente, mas não posso proibi-lo de querer estar por perto. Ela ficou em silêncio como uma estátua. Lá fora, a chuva branca apagou a cerca. Em seu coração, algo acabara de quebrar uma pequena linha. Não é fraqueza, é a aceitação de uma parte do instinto que surge. Um reconhecimento doloroso. Não importa o quanto ela tentasse. Mauro tinha um lugar especial nela. Uma presença que ela não podia negar. Naquela tarde, a chuva havia parado e a superfície molhada da estrada refletia o pôr do sol laranja escuro. Susana sentou-se à mesa de madeira junto à porta, segurando uma toalha para secar as garrafas de molho de soja encharcadas na chuva. Tio Reinaldo estava dormindo desde o meio-dia. Nos últimos dias, ele muitas vezes ficou tonto, comendo apenas algumas colheres de mingau em cada refeição e depois adormecendo. Era como se o tempo fosse um fluxo imparável para ele. Tia não estava mais com raiva. Ela só sentia profunda pena em seu coração. Mauro estava no armazém, arrumando silenciosamente a pilha de caixas. Ninguém ligou para ele, ninguém pediu ajuda, mas ele fez isso mesmo assim, como se fosse um hábito. Como se dissesse à tia que ainda estava aqui, pronto para qualquer coisa. Quando terminou, ele saiu, tirou o pó das mãos e ficou embaixo do toldo. Vi sua silhueta impressa no chão de tijolos. Uma postura jovem e robusta, em contraste com as costas desleixadas do velho da casa. Você já jantou? Mauro perguntou, sua voz profunda. Ela olhou para cima. Ela estava assustada. Fazia muito tempo desde que ela o ouviu me chamar em voz alta. Meio-dia. Estou cozinhando um pouco tarde, respondeu ela. Ou você faz. Faça uma pausa. Tia olhou para ele com lágrimas e seus olhos suavizaram algo. Ela assentiu. Seu cansaço havia atingido seu limite. Mauro foi para a cozinha. Tirou a camiseta. Vestiu uma regata fina. Começou a lavar as facas, picar a carne e cozinhar uma sopa simples. Sopa de repolho cozida com camarão. O aroma de cebola frita se espalha suavemente no ar. Ela estava encostada na parede, olhando para ele, para suas costas largas e firmes, para suas mãos que rapidamente se acostumaram a cortar tábuas, para seu olhar sem palavras. E ela sentiu seu coração palpitar como se tivesse sido cozido por amor por alguém pela primeira vez. Um amor misturado com uma vibração difícil de nomear. Quando a sopa desce, o arroz é arado e a esteira é espalhada no chão de tijolos. Os dois se sentaram e comeram um em frente ao outro, sem dizer muitas palavras, apenas ocasionalmente tomando mais sopa. Ele silenciosamente pegou outro pedaço de tofu para sua tia. Tia, eu não quero, Mauro disse, com os olhos tristes. É só que, quando você precisa, você se foi. Tia gaguejou. Uma frase como uma agulha perfura o lugar mais macio do coração. Eu sei, mas também sei que você não pode fazer mais nada. Mauro abaixou a cabeça, o coração pesado como uma rocha. Naquela noite, Susana sentou-se ao balcão, fazendo um livro, mas não conseguia se concentrar. Ela segurou a caneta na mão, e sua mente apenas repetiu o olhar triste de Mauro enquanto ela dizia isso. Junto com o tormento do que havia acontecido. Quando o caderno foi fechado,
Ela se levantou, com a intenção de ir para a cama. Uma batida suave na janela ao lado da cozinha soou. 3 vozes suaves e familiares a assombram. Abrindo a porta, Mauro ficou ali, com o cabelo ainda encharcado. A parte de trás da camisa encharcada pela chuva fria. Está chovendo. Antes que ele pudesse terminar sua frase. Ele não esperou que ela terminasse. Ele entrou, passou os braços em volta dela, como uma pessoa abraçando o último lugar que poderia se agarrar. Eles se beijaram em silêncio absoluto. Desta vez, ela estava mais ativa do que antes. As mãos da mulher não estavam mais com medo. Ela puxou a camisa dele, tocando sua carne quente. Ele parecia tocar uma área perdida da juventude. Desta vez, eles não estavam com pressa no chão frio ou no meio de uma cozinha escura. Tia o levou para o quarto dela, onde a cama pertencia ao casal. Tio Reinaldo havia sido arranjado por sua tia para dormir na sala de estar no andar de baixo. A razão dada foi evitar escadas quando suas pernas estavam fracas. Ele não perguntou nada, como se tudo tivesse sido combinado há muito tempo. Mauro puxou a tia para trás e a beijou com as mãos para tocar as costas macias. O beijo foi quente e estimulante, fazendo com que os dois gostassem do fermento do amor que não podia ser separado. Sua alma foi libertada daquelas emoções há muito reprimidas no beijo intenso de Mauro. Então a camisa de sua tia caiu no chão para que o par de pêssegos ficasse cheio de vitalidade, fazendo-o se curvar sobre os mamilos com amor. Uma mão tocou o lado esquerdo de seu pêssego. Faça a tia virar a primeira rodada para que ele possa provocá-la livremente. Então ele carregou sua tia para a cama com passos apressados e os dois se envolveram com a visão de não mais nenhum pano cobrindo seus corpos. Mauro estava deitado na cama, seus olhos não mais pairando com instinto primordial, mas algo mais suave, muito mais realista. Ela sentou-se em cima dele e tropeçou para cima e para baixo como se estivesse montando um cavalo a galope. Seu cabelo estava solto e bagunçado, e sua pele cheirava a gel de banho e suor. Seus olhos estavam brilhantes na luz noturna amarela suave, não mais tão apaixonados quanto no início. Apenas longas carícias em seu peito musculoso. Mauro se levantou e pegou os lábios de sua tia com um beijo muito lentamente. Como se alguém pegasse cada gota de água para beber gradualmente, sabendo que era a última parte de um poço raso. Sua mão acariciou as costas da mulher que ele sempre respeitou. Em seguida, abaixou a parte inferior do corpo para se contrair e sacudir repetidamente quente e quente em seu corpo. Ambos estavam satisfeitos naqueles minutos com os olhos suavizando o luar que havia trazido um ao outro. Quando tudo acabou, ela estava deitada em seu peito, a mão desenhada em seu ombro sólido. Você já amou alguém? Ela perguntou suavemente. Sim, mas não como você, respondeu ele. Por que não é o mesmo? Ela perguntou. Porque você é o único que eu não ouso manter, disse Mauro, sua voz tremendo levemente. Ela sorriu levemente. Seus lábios tremiam. Sim, também não me atrevo a mantê-lo. Eles não disseram mais nada, apenas ouviram o som da chuva caindo na varanda. No teto, a luz vibratória reflete a água da chuva através das portas de vidro. Ela pressionou a bochecha contra o peito dele, ouvindo cada batimento cardíaco, cada batida como se marcasse uma travessia do limite. E ela sabia que esse limite não existia mais. A partir dessa noite, o quarto de Susana deixou de ser um mero local de descanso. Tornou-se um refúgio de um segredo que a ninguém podia saber. À noite, o tio Reinaldo ia para a cama cedo, deixando a porta meio fechada, com apenas uma batida suave, um passo rastejante. Tudo era iniciado sem hora marcada.
Mauro estava acostumado com a estrada. Acostumado com o cheiro do cobertor e dos travesseiros de sua tia. E acostumado ao som de seus suspiros no meio da noite. Então ele se apoiou no ombro de sua tia. Como um verdadeiro amante, eles se apaixonaram silenciosamente. Não tão apaixonadamente como no início, mas de forma constante, gradualmente absorvendo como um hábito. Como o hálito comum de ambos. Durante o dia, ela ainda era uma mulher parada no supermercado, vestindo uma camisa floral de gola alta e cabelos bem penteados. Mauro ainda é um aluno gentil, voltando da escola para ajudar a limpar as mercadorias. Mas seus olhos, toda vez que se encontram, não são mais apenas tias e sobrinhos. Em uma tarde quente, minha tia estava lavando uma pilha de copos plásticos sob a torneira atrás da cozinha. Mauro entrou. Gentilmente, ele ficou atrás dela, segurando uma toalha molhada e fria na mão. Tia, deixe-me. Ela virou a cabeça. O suor encharcou sua testa e algumas gotas rolaram pelo pescoço. A camisa branca fina gruda nas costas, desenhando curvas que não podem ser escondidas. Está tudo bem. Estou quase terminando. Mauro não disse mais nada. Ele apenas se aproximou, pressionando a toalha fria na nuca dela. Ela tremeu um pouco e depois inclinou a cabeça levemente para deixá-lo limpá-la. Sua mão percorreu sua espinha, tocando seu ombro através do tecido fino. Depois circulou para frente, descansando levemente em sua cintura. Agora eu não me vejo errado. Ele sussurrou em seu ouvido. Por que estou tão errado quanto estou? Tia perguntou, mas não voltou. Mauro abraçou mais perto. Seus lábios tocaram seus brincos. E seu hálito quente a fez cair de joelhos levemente. Suave. Porque eu sei que você precisa de mim. Tia virou a cabeça, os olhos brilhando como se estivessem cobertos de névoa. Mas e se o senhor Reinaldo descobrisse um dia? Mauro não respondeu. Abaixou-se, beijou-lhe a nuca, tão leve como se estivesse respirando. Depois retirou a mão e virou-se para ir até a porta. Ela ficou parada. A água ainda estava fluindo. O calor não havia acabado. Como se estivesse incitando todos os instintos. As pessoas vivem mais pelo instinto do que pela razão. E eu sei que o instinto venceu. Na tarde seguinte, uma mulher da cidade parou na loja. Comprou um pacote de açúcar e olhou para a tia com um sorriso. Mauro não é um bom ajudante? Quantas vezes eu o vi limpando os óculos, carregando mercadorias. Senti pena dele. Tia sorriu fracamente. Ele é bom, gentil, talvez até melhor do que bom. Nem todo mundo é tão duro. O olhar da mulher não girou muito profundamente, mas foi o suficiente para fazê-la se contorcer. Quando ela se foi, ela ficou de pé e olhou para a rua por um longo tempo. Sua mão apertando o lenço até que ele saísse. Naquela noite, minha tia chamou Mauro para a cozinha. Com uma cara severa, a partir de amanhã, vou me abster de vir aqui ao meio-dia. Você ouviu? O que há de errado? Mauro perguntou. Alguém percebeu. Não quero que as pessoas espalhem rumores. Mauro abaixou a cabeça, a mão apoiada na mesa de madeira. Tateando. Ainda vamos nos encontrar? Ela olhou para ele, sem dizer nada, mas seus olhos eram como um abraço silencioso e significativo. À noite, quando tio Reinaldo tomou o remédio e dormiu profundamente, abriu a porta do quarto como de costume. Mas ninguém apareceu. Não foi até quase meia-noite que houve uma batida. Mauro entrou, com o rosto severo no rosto. Você está pensando em sair comigo? Ele disse, com voz urgente, deixe tudo. Vá para o sul. Viva em um lugar onde ninguém o conhece. Vou trabalhar como mecânico de ar-condicionado. Posso abrir mantimentos como aqui. Vamos viver como marido e mulher de verdade.
Ela olhou para ele por um longo tempo. Seus olhos não derramaram lágrimas. Mas seu coração parecia estar despedaçado. Quem você pensa que é? Ela disse, com a voz embargada. Sou uma mulher casada que mora em uma casa onde cada canto está cheio de gratidão ao tio Reinaldo. Não posso cortar tudo, só por causa dessas noites erradas. Mas você me ama? A pergunta fez toda a sala cair e ficar pesada. Tia abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela disse, como se tirasse cada palavra da garganta, não me atrevo. Mauro ficou em silêncio e depois se virou. Sim, eu irei sozinho, mas não me culpe se eu desaparecer um dia sem dizer adeus. Tia não o segurou. Ela apenas olhou para as costas dele escondidas atrás da porta de madeira. Sua mão apertou a borda do cobertor até sangrar. Lá fora, a chuva caía, mas a maior tempestade estava rolando em seu colo. 3 dias depois, Mauro não voltou ao mercado. Seu telefone ainda estava tocando. Mas ninguém atendeu. Ela tentou não prestar atenção. Mas seus olhos ficaram grudados na tela do telefone antigo. Ela limpou as mercadorias e fez chá para o marido. Como de costume. Mas seus olhos estavam vazios. Sem vida. E sua voz não era mais aguda. Tio Reinaldo estava cansado ultimamente. E alguns dias ficava sentado por 1 hora sem dizer uma palavra. Ela olhou para o homem com metade de seus cabelos grisalhos. Suas mãos outrora fortes agora tremiam levemente quando ele segurava a colher de mingau. Ela viu algo profundo em seu coração. 1 mês se passou. Tudo parecia estar de volta ao seu ritmo original. Mesmo que fosse apenas um olhar. Tio Reinaldo era um pouco mais forte. Ele podia comer e dormir. Mas sua memória ainda estava embaçada. Um dia, ele confundiu o nome de Susana com seu primo há muito perdido. Tia não culpou, apenas sorriu tristemente, um sorriso cheio de resignação. Ela começou a ir ao mercado mais longe. Ela não queria encontrar os olhares indiscretos da cidade. Toda vez que passava pela estalagem, tentava não olhar para o quarto no final da fileira, onde havia uma luz bruxuleante à noite. Onde havia um corpo que a fazia se sentir viva. Uma noite, na chuva torrencial, ela estava aninhada sob o toldo, segurando um monte de vegetais que ainda pingavam água. Inconscientemente, do outro lado da estrada, havia uma figura parando o carro. Era Mauro. Ele estava vestindo uma capa de chuva e um capacete que cobria quase metade de seu rosto. Mas ela reconheceu isso desde sua postura em pé. Por aquele físico familiar. Ele não olhou para a tia. Apenas abriu silenciosamente o porta-malas do carro. Pegou sua bolsa e depois se virou e foi direto para uma oficina elétrica próxima. Era como se alguém tivesse batido no peito dela. O pacote de vegetais caiu no chão. A água espirrou em seus pés. Ela se abaixou para pegar cada talo. Suas mãos tremendo. Seu coração não doía como ela havia imaginado. Mas um enorme vazio. Tanto que ela engoliu tudo o que restava. Naquela noite, quando tio Reinaldo estava dormindo profundamente, ele saiu silenciosamente de casa. Ela caminhou pela estrada. Apenas o suficiente para lembrar. Mas não o suficiente para esquecer. A chuva estava brilhando em seus cabelos. Ela não usava chapéu. Apenas caminhava lentamente, as mãos segurando a sacola de pano com alguns itens diversos. Quando ela passou pela oficina de conserto elétrico, ela parou do lado de fora. Lá dentro as luzes estavam acesas. Mauro estava se curvando para soldar fios. E ao lado dele estava um homem mais velho. Provavelmente o dono da loja. Eles conversaram, riram e depois olharam para um diagrama técnico juntos. A luz branca brilhou em seu rosto.
não parecendo mais confuso. Não havia nada angustiado. Calmo como uma pessoa que acabara de sair de um sonho. Ela ficou lá por menos de 1 minuto. Depois se virou. Quando cheguei em casa, minha tia trocou de roupa. Ela se sentou ao lado da cama, observando o marido dormir. A luz fraca da luz noturna brilhava em suas pernas esbeltas, que encolhiam como uma criança. Ela estendeu a mão e tocou sua testa, quente e familiar. Naquela noite, ela não dormiu, apenas sentou-se contra a parede. Uma mão segurando o travesseiro e a outra apertando a bainha do vestido. Não havia lágrimas, mas sua boca estava bem fechada, como se alguém estivesse tentando engolir um soluço alto. 3 dias depois, Mauro voltou à pousada para pegar suas coisas. Ele escolheu o horário do meio-dia, quando Susana estava fora e Reinaldo estava dormindo. Mas quando ela tirou o carro, ela veio de fora do beco. Ambos ficaram atordoados. Sua tia olhando para ele em silêncio. Seus olhos não eram inocentes. Não estavam zangados. Apenas cheios de exaustão. Como se ela tivesse espremido todas as suas emoções. Tia, me desculpe. Mauro curvou-se. Sua voz suave. Tia acenou com a cabeça. Lentamente, cansada. Você não precisa pedir. Por que você não guarda? As palavras são suaves, mas carregam o peso de deixar ir, de uma decisão definitiva. Mauro abaixou a cabeça como uma criança que cometeu um erro. Com os olhos doendo, tia se aproximou, tirou um lenço velho do bolso e colocou-o na mão dele. Este ainda está aqui. Da próxima vez, não o perca, mesmo que seja apenas uma lembrança. Mauro apertou a toalha, com os olhos vermelhos. Se você ficar, você ainda vai precisar de mim? Essa pergunta a fez desacelerar. Tia não respondeu imediatamente. Apenas olhou para ele por um longo tempo. Aqueles olhos continham uma vida inteira que havia passado. Eu costumava ser um lugar para você respirar. Mas agora você aprendeu a respirar sozinho. Mauro acenou com a cabeça ligeiramente e se virou. A mochila em suas costas não era pesada. Mas cada passo parecia ecoar em seu coração. Quando o portão se fechou atrás dele, ela não voltou para casa imediatamente. Ela ficou parada por um longo tempo. Sob as flores de confete que quase murcharam. Uma pétala caiu em seu ombro. Tão leve quanto o último suspiro de um caso de amor que não se atreveu a ser nomeado. Não se atreveu a chamá-lo de amor. Você sabe, realmente acabou agora. Você tem que aprender a aceitar esse fato. O outono chega devagar, como se ninguém estivesse esperando. As folhas ovais do lado de fora do beco começam a amarelar. O vento é mais forte e mais frio. Na antiga cozinha, Susana ainda cozinha regularmente todos os dias. Ela limpou todos os cantos da mesa, derramando água quente na garrafa térmica para o tio Reinaldo. Ele agora estava mais confuso. Ele costumava perguntar: onde está Mauro? O cara que conserta meu ventilador. Tia parou a mão e respondeu suavemente: ele está de volta à sua cidade natal. Tio Reinaldo ficou em silêncio por um tempo. Depois em silêncio novamente. Olhos perdidos no pátio vazio ao lado da fileira de albergues. Ultimamente, ele tem estado quieto, mas seus olhos muitas vezes vagam para o pátio aberto, onde o som dos sapatos de um jovem batendo uma vez soou. Tia não a lembrou. O que havia passado? Deixe-a ficar quieta. Mas às vezes, à noite, ela ainda se virava. Ela pressionou o rosto contra o travesseiro, cheirando o leve cheiro de pano que desbotou uma figura que a havia deixado. Um dia, ela abriu o armário e viu que a camisa velha de Mauro havia sido esquecida. Tia não suportava se lavar. Ela o tirou para secar. Depois dobrou e guardou cuidadosamente no fundo do armário.
Não para lembrar, mas para me lembrar que eu costumava ser tão estúpido. Uma manhã, no início do inverno, estava ventando. Acordei cedo e cozinhei arroz pegajoso para a venda. Enquanto cozinhava, ela acidentalmente ouviu uma velha música brega tocando no rádio que o tio Reinaldo estava tocando. Essa melodia, eu gostava muito, mas não a percebia há muitos anos. De repente, ela viu que estava envelhecendo acentuadamente. Não na pele, mas no silêncio. O silêncio que ninguém conhece, mas todas as noites se desgasta do coração. Após a venda matinal, ela foi ao grande mercado e encontrou Laís, uma velha conhecida que costumava negociar juntos. Ela perguntou sobre isso e sorriu fracamente. Mas assim que se virou, Laís deixou escapar. Eu vi que meu sobrinho e a pequena pousada estavam muito próximos. Onde está agora? Ouvi o que Mauro tem feito ultimamente. Tia virou a cabeça, o rosto inexpressivo. As pessoas têm suas próprias vidas. Uma pousada é apenas uma pousada. A frase era leve como a brisa. Mas ela se contorceu. Eu sei que as pessoas não esquecem facilmente o que estão curiosas. Quanto mais quieta ela estava, mais eles adivinhavam. Mas ela não tinha nada a esconder. Porque a pessoa que precisava saber já sabia. Naquela noite, ela ficou online pela primeira vez em semanas. Ela entrou em sua antiga conta de mídia social para encontrar o nome de Mauro. Sua página pessoal ainda está lá. Uma nova foto de perfil. Ele ficou na frente da loja frigorífica. Com um rosto maduro, um uniforme e um sorriso gentil. Eu olhei para ele por um longo tempo. Não gostei. Não comentei. Ela salvou apenas uma foto e depois desligou o telefone. O tempo passou como a velha bicicleta que Susana ainda usava para ir ao mercado. Devagar, rangendo, mas não parando. Numa tarde de final de inverno, quando o vento do pavio acabara de soprar pelos beirais, houve uma batida na porta. Tia estava descascando batatas, olhando para cima. Era Mauro. Ele estava mais magro do que antes. Suas bochechas estavam ligeiramente afundadas e ele segurava uma caixa de ferramentas familiares na mão. Olho no olho. O silêncio durou muito tempo. Parei para consertar o ar-condicionado para um hóspede recentemente. Por isso é conveniente entrar e visitá-lo, disse ele. Tia se levantou, enxugou as mãos na toalha e acenou com a cabeça. Vá para casa. Está frio. Mauro entrou, sentado na beira da cadeira de madeira. Como se tivesse posto os pés na cozinha de sua tia naquele ano. Mas agora, não há mais confusão, apenas distância. O que há de errado com o Sr. Reinaldo? Também é temporário, esquecendo mais do que lembrando. Sinto muito por sair tão repentinamente. Tia serviu chá e colocou na frente dele. Sem culpa. Eu entendo. Eles se entreolharam sob o sol fino no final da temporada. Não mais desejando. Não mais se tocando. Apenas duas pessoas que se conheciam. Se tocavam. Doloriam. Estou prestes a me mudar para Saigon. Tenho um emprego estável, disse ele. Tia acenou com a cabeça ligeiramente. Há sol quente lá, um pouco de frio. Mauro ficou em silêncio, mãos cerradas. Depois de um tempo, ele se levantou, desta vez. Vai demorar muito até você voltar. Tia acenou com a cabeça. Não mandou embora, não aguentou. Quando ele chegou à porta, sua tia o chamou, sem olhar. Se você estiver com fome, coma. Se estiver com frio, lembre-se de se vestir bem. Mauro se virou, com os olhos avermelhados, mas não disse nada. Ele caminhou rapidamente, como se estivesse com medo de que, se ficasse parado por muito tempo, não seria capaz de conter algo que estava surgindo. O portão se fechou novamente. Desta vez, foi permanente.
À noite, ela se deitou, abraçando o cobertor, e gentilmente acariciou seus cabelos quase grisalhos. Estou tão aliviada hoje, disse ela baixinho. Tio Reinaldo respirou uniformemente, sem responder. Talvez ele estivesse dormindo. Talvez ele não entendesse. Mas ela não precisava de uma resposta. Porque esta noite, pela primeira vez em muito tempo, ela podia dormir sem sonhar com as coisas que haviam passado. Lá fora, as flores começaram a cair. Mas em seu coração, havia algo que acabara de florescer. Tardiamente, mas realmente curado. A primavera chega tarde, mas ainda é o suficiente para tornar o espaço menos frio. No pequeno jardim em frente à casa, o arbusto herbáceo floresceu com flores roxas pálidas. Folhagem verde como se nunca tivesse experimentado os meses felizes. Tia Susana aparava as folhas todas as manhãs. A velha tesoura firmemente na mão. Cada uma cortada de forma ordenada e definitiva. Cada golpe é como um momento em que removo os emaranhados que foram presos ao meu coração. Tio Reinaldo tosse menos ultimamente. Come mais. Mas muitas vezes olha para longe. Às vezes sentado por horas na varanda sem dizer nada. Tia largou o bule, sentou-se ao lado dele e serviu uma pequena xícara verde. Você se lembra de alguém? Tio Reinaldo assentiu. Muitas vezes sonho com meu pai. Ele estava bem em seu sonho. Chamou meu nome e Mauro foi para casa comer. Mas quando cheguei, a casa estava vazia e fria. Tia ouviu e apenas apertou a mão no ombro dele. É porque meu coração está inquieto. Então o falecido não dorme. Tio Reinaldo não respondeu. Ele olhou para o arbusto de flores medicinais e suspirou baixinho. Mauro, ele não vai voltar? Tia ficou em silêncio. Serviu mais chá. Não, ele tem um emprego longe. É bom para ele. Ele olhou para a xícara de chá. Seus olhos nublados. Mas ainda havia um olhar triste em algum lugar. Então ele perguntou. O que há de errado com você? A pergunta a fez parar. Seu coração de repente ficou em branco. Tia não recusou. Não se esquivou. Tia só respondeu depois de muito tempo, sim. Mas não mais. Tio Reinaldo não desviou o olhar. Franziu os lábios. E então soltou uma frase. Eu sabia há muito tempo. Mas não disse. Porque tinha medo de que, se dissesse, não aguentaria. Ela abaixou a cabeça. Sob o sol claro, as lágrimas não caíram, apenas fluíram de volta para sua garganta. Sinto muito. Eu não tenho que implorar. Eu sou uma mulher e sou uma mulher que vive ao lado de um cadáver que ainda pode andar. Eu sabia que não era seu marido há muito tempo. O vento soprava. O cheiro das flores era suave. Como se tudo estivesse gradualmente recuando para as profundezas. Tio Reinaldo continuou, com a voz rouca. Eu não te culpo. Só espero que no futuro, se eu for primeiro, você não viva em tormento. Tia apertou sua mão, sentindo o calor frágil como seda fina pela primeira vez. Aquele homem, apesar de sua idade, era generoso o suficiente para perdoar até as coisas mais dolorosas. Uma tarde, ela foi ao pagode da aldeia e sentou-se em silêncio em frente à estátua de Kuan Yin. Ela acendeu 3 incensos. Fechou os olhos por um longo tempo. Na fumaça nebulosa do incenso, ela parecia se ver há um ano e ainda ansiava pelo olho de um homem. Uma mão, o ombro de um homem. Agora, eu não quero mais. Não porque fosse o suficiente, mas porque eu entendi. Há coisas. Você não precisa ser chamado de vivo. Mas sabendo que você errou e sabendo parar na hora certa. No caminho de volta, minha tia parou em uma loja de videiras e comprou um arbusto fluorescente. A árvore é jovem, as folhas são macias, mas quando plantada em frente ao quintal, acredito que quando chegar a estação, ela florescerá intensamente.
Em março, Mauro devolveu um pacote, uma caixinha. Dentro havia um relógio velho que sua tia lhe emprestara no dia em que ele se mudou, acompanhado de um pedaço de papel. Eu devolvo o que peguei emprestado. Guardo memórias preciosas. Não fique triste comigo. Ela pegou o relógio, virou-o na parte de trás, onde as palavras que ela gravou naquele ano ainda estavam gravadas, viva como água corrente sem quebrar. Ela colocou o relógio na caixa, embrulhou-o e nunca mais o abriu. No dia em que persuadiu a sogra, ela cozinhou uma pequena bandeja. Minha tia convidou 2 ou 3 parentes para jantar. Enquanto lavava a louça, ela ouviu o tio Reinaldo rindo baixinho atrás dela. Faz muito tempo desde que vi que minha casa tem uma voz humana. Tia respondeu, com voz suave, você vive um pouco mais. Para que a casa seja feliz. Ele virou a cabeça, seus olhos brilhando com algo gentil. Enquanto você estiver por perto, eu estou vivo. Pela primeira vez, ela viu que não era ela quem cometeu o erro, mas aquela que estava retribuindo cada dia de paz com seu próprio coração que havia passado por tantas tempestades. Uma noite, ela teve um sonho. No sonho, havia Mauro. Ele ficou ao lado do jardim de ervas, vestindo uma camisa branca, sorrindo para a tia, mas não disse nada. Quando sua tia avançou, ele deu um passo para trás e depois desapareceu no céu dourado. Ela acordou, suando na testa. O luar do lado de fora da porta entrava na sala, imprimindo a sombra da árvore fluorescente na parede. O vento noturno é leve, não frio, apenas frio. Ela se sentou, puxou o cobertor para Reinaldo e depois se deitou, com os olhos bem abertos, olhando para o teto velho. No meu coração, há uma pessoa que veio. Tem um amor que tem sido errado. Mas é por causa do errado que ele sabe como manter o resto das coisas certas. Em uma manhã de abril, Susana acordou mais cedo do que o normal. O céu estava claro, não havia nuvens e o vento leve trazia o cheiro de flores fluorescentes do quintal para o quarto. Tio Reinaldo ainda dormia. A respiração estava uniforme, as mãos cruzadas sobre o estômago, como uma criança sonhando. Ela saiu para a varanda e ficou olhando para as gotas de orvalho na folhagem. A luz do sol da manhã brilhava nos ombros de sua camisa, acentuando as rugas fracas nos cantos de seus olhos. Mas seus olhos eram estranhamente brilhantes, como se por dentro, algo tivesse sido gradualmente lavado. Naquela tarde, durante a limpeza, ela recebeu um telefonema de um número estranho. Alô, tia Susana, certo? Aqui estou. Sim, sou colega de Mauro. Mauro, se você não voltar aqui, pode me ligar para pedir ajuda. Tia apertou o telefone. O que há de errado com isso? O outro lado da linha hesitou. Você está bem. Apenas não volte mais para o norte. Apenas se mudou para Bin e Duong. Não se preocupe. Você está fazendo um bom trabalho. Não é tão ruim quanto dizem. Ela se sentou na cadeira, as mãos no colo, tremendo levemente, e os lábios franzidos levemente. Tem alguma mensagem? Eu não falo muito. Apenas agradeço e desejo tudo de bom. Tia desligou o telefone. Não disse mais nada e colocou o telefone na mesa. Ela se sentou e olhou para o quintal vazio atrás dela. Depois de muito tempo, ela abaixou a cabeça e sorriu muito levemente. Poucos dias depois, ela começou a escrever um diário. Um pequeno caderno, uma velha capa de couro marrom. Foi um presente de aniversário de Reinaldo quando ele tinha 36 anos. Na primeira página, ela escreveu: há feridas que não precisam cicatrizar, desde que eu aprenda a conviver com elas. Todas as noites, depois que o tio Reinaldo dormia, ela acendia o abajur e escrevia devagar linha por linha.
não exigente, não trágica, apenas contando a si mesma sua história. Sobre os dias tolos, as noites difíceis, os momentos de cansaço e despertar. Na 7ª página, ela escreveu: as pessoas às vezes se perdem. Não porque lhes falte amor, mas porque por muito tempo ninguém tocou seus corações. Então ela dobrou o livro, apagou a luz e rastejou para dentro do cobertor. Ela se virou e abraçou o homem que estava dormindo ao lado dela. Uma tarde, o irmão mais novo da senhora 6, um vizinho ao lado, correu e chamou: tia Susana, venha e veja. O senhor Reinaldo está sentado perdido no beco, dizendo algo muito estranho. Ela entrou em pânico e soltou a panela de água fervente. Ela correu atrás dele para o local e viu tio Reinaldo sentado sob o tamarindo, com os olhos opacos. Você, por que veio aqui? Tio Reinaldo olhou para a tia, com os olhos infantis. Estou procurando por Selena. Ela prometeu cozinhar chá de feijão preto para mim, mas eu ainda não vi. Tia apertou a mão dele com força, engasgando. Aqui estou. Eu sou Susana, sua esposa. Tio Reinaldo franziu os lábios, arregalou os olhos. Minha tia o ajudou a se levantar e ajudá-lo a voltar. No caminho, ela segurou a mão dele com força, sem soltar. Ela continuou sussurrando: está tudo bem. Estou aqui. Ele não precisava sentir falta de ninguém. Estou preocupado com você pelo resto da minha vida. Naquela noite, Reinaldo adormeceu. Ela se sentou ao lado dela, observando cada respiração. Na semana seguinte, o médico disse a Reinaldo para iniciar um estágio de comprometimento grave da memória, que não é mais curável. Só pode retardar o progresso. Ela não chorou, apenas dobrou os registros médicos e acenou com a cabeça em agradecimento. Então, quando ela chegou em casa, ela silenciosamente mudou de quarto. Ela removeu as coisas que eram fáceis de cair. Colocou a cama perto da porta para que toda vez que ele fosse ao banheiro, ela ainda pudesse ouvir o barulho. À noite, ela não escreveu mais um diário. Ela estava deitada ao lado dele, de mãos dadas, contando histórias que não estavam em lugar nenhum, como se pela última vez alguém se lembrasse, enchê-las de coisas calmantes. Em junho, choveu como uma torrente. A velha casa vazou em alguns lugares. Tia colocou a panela de volta, esfregou o chão e desconectou a eletricidade da tomada aberta. Tio Reinaldo sentou-se na cama, segurando seu velho rádio, murmurando alguma música desconhecida. O vento soprou as cortinas do quintal. A poeira fluorescente estava caindo, mas as flores ainda desabrochavam ao vento. Uma noite, ela teve um sonho. No sonho, Reinaldo estava no meio do quintal, vestindo uma camisa velha, segurando a mão da tia, arrastando-o para longe. Para onde estou indo? Você, vá para o campo. Há muito arroz lá. Você gosta de arroz, não é? Tia assentiu. Seus olhos eram mesquinhos. Quando ela acordou, ela olhou para o lado. Tio Reinaldo ainda estava lá, respirando uniformemente, seu coração batendo fracamente, mas com uma batida. Tia não se virou mais. Ela colocou a mão no peito dele e ficou imóvel. No telhado, a chuva ainda caía intermitentemente, mas em seu coração não havia tempestade. Em julho, estava sufocante e quase não havia vento. Tia Susana pendurou um pedaço de pano absorvente na frente da varanda para reduzir o calor do telhado de ferro corrugado. Na casa, Reinaldo estava deitado imóvel na cama, com os olhos parcialmente fechados, visivelmente mais magro. Minha tia cozinhou o mingau de carne picada. Bebeu com cuidado, resfriou e depois colocou em colheres pequenas. Ele não sabia mais quem era sua tia.
mas ainda abria a boca quando era persuadido por aquela voz familiar. Você só come um pouco. E então eu vou levá-lo para passear. Ele engoliu lentamente, com dificuldade, mas não resistiu. Depois de comer, minha tia enxugou a boca, trocou de roupa e o ajudou a entrar em uma cadeira de rodas. Este carro velho foi comprado por minha tia de alguém da cidade. Minha tia adicionou uma camada de pano de algodão para alisar as costas. Os dois foram para o quintal, e a tia empurrou o carro lentamente ao longo do pequeno beco em frente à casa. A luz do sol da manhã era leve, penetrando através das folhas, imprimindo sombras brilhantes na superfície da estrada. O milho foi cultivado aqui, não foi? Perguntou o senhor Reinaldo, com os olhos ainda sonhadores. Tia sorriu, isso mesmo. Você se lembra? Ele balançou a cabeça. Eu não sei, mas estou acostumado com isso. Eles deram mais algumas voltas e depois voltaram para casa. Ela se sentou ao lado dele, estendendo a mão para remover algumas folhas secas dos ombros de sua camisa. Esse gesto era familiar, como muitas vezes que sua tia limpava para ele depois das antigas sessões de trabalho de cobre. Naquela tarde, ela foi até os fundos da casa e pegou um cobertor de inverno para secar. Quando dobrado, vi no canto do armário um álbum antigo, que eram fotos amareladas, guardadas para cada ano da família. Há uma foto tirada por sua tia e seu senhor Reinaldo juntos antes do casamento. Ela usava um vestido branco. Seu cabelo estava preso em um coque e ela segurava uma flor na mão. Reinaldo estava ao lado dele, magro, com olhos brilhantes e muito mais jovem. Ela virou para algumas outras fotos, uma das quais fez sua mão parar. É uma foto tirada pelo Sr. Mauro com um grupo de estudantes em uma viagem de caridade em sua cidade natal. Eu me pergunto por que essa foto está aqui. Talvez ele tivesse esquecido em algum livro e o pegou. O canto da foto observa, tia Susana. Uma parada é suficiente para mudar uma pessoa para sempre. Ela gentilmente acariciou a foto. Depois aprendeu de volta ao álbum e a colocou na prateleira de cima. À noite, tia banhava tio Reinaldo com água de folhas. Ultimamente, ele costuma ficar ansioso e dorme inquieto. Minha tia cozinhou capim-limão e folhas de toranja. Colocou-as em uma banheira com água morna e depois limpa o seu corpo com uma toalha muito lentamente. Tio Reinaldo gemeu baixinho, está muito frio. Está tudo bem, vou terminar de limpá-lo e vestir minha camisa. Ela enxugou seus braços, depois suas costas, sua pele enrugada e seca, mas ainda quente, cada vez que a tocava. Sentia seu coração amolecer um pouco. Não mais uma responsabilidade, mas amor, uma simpatia até o fim. Na manhã seguinte, estava ventando. Acordei cedo e vi que o rosto do Sr. Reinaldo estava pálido e sua respiração era intermitente. Tia chamou apressadamente o médico. O avô mudou. Sua respiração está fraca. Seu coração está mostrando sinais de fracasso. A família deve estar mentalmente preparada. Ela ficou quieta na beira da cama, observando-o respirar pesadamente, os olhos parcialmente fechados, os lábios secos e rachados. À tarde, sua tia sentou-se ao lado dele, de mãos dadas, contando todos os tipos de histórias antigas, desde a primeira vez que se conheceram na casa comunal da aldeia, até a vez em que ele pediu em casamento com um monte de legumes na horta no início da temporada. Naquela época, eu te critiquei por ser pobre. Mas não sabia. Ninguém nesta vida é mais rico do que um homem que se atreve a desistir de sua juventude para carregar o fardo dos outros. Tio Reinaldo franziu os lábios, mas não falou. Apenas uma gota d'água escorregou pelo canto do olho. Lentamente, tia cerrou as mãos com mais força.
Ela se abaixou, pressionando a bochecha naquela mão enrugada. Se houver uma próxima vida, você ainda tem que se casar comigo. Mas então, não farei nada de errado. Eu prometo. Naquela noite, o vento estava forte. Estava escuro, como se uma tempestade de fim de temporada estivesse chegando. Por volta das 3 horas da manhã, um gemido fraco soou, assustando-a. Tio Reinaldo abriu os olhos. Sua mão fraca procurando a mão de sua tia. Susana, aqui está você. Eu não vou a lugar nenhum. Ele olhou para a tia. Seus olhos estavam nublados, mas ainda havia algo quente. Não fique mais triste. Já tivemos o suficiente. Ela chorou. A primeira vez que chorou na frente dele. Desde que o caso com Mauro terminou. As lágrimas não eram mais apenas por causa de irregularidades, mas por causa da perda iminente. Ao amanhecer, Reinaldo se foi, sem um suspiro, sem hesitação. Ele caminhou como uma brisa suave e silenciosa. Ela se sentou ao lado dela, usando um vestido preto e um lenço de luto. Ela não chorou mais. Ela apenas olhou para ele por um longo tempo, de mãos dadas, até que as pessoas vieram levá-lo embora. Antes que o caixão fechasse, ela o colocou em um pedaço de papel, que era a última página do diário. Pessoas, Mauro, que você ama, virão para deixar ir. Mas deixar ir não é esquecer, mas reter o melhor. Ela dobrou a página, enfiou-a debaixo do travesseiro e ficou em pé. Ela abaixou a cabeça para o homem que estivera com ela durante a maior parte de sua vida. Após o funeral, a casa ficou quieta, como se nunca tivesse havido uma voz humana. Os vizinhos vieram visitá-lo 2 e 3 vezes. Depois se retiraram gradualmente. As pessoas voltam às suas vidas diárias. Tia Susana começou a se acostumar com uma vida que carecia do hálito familiar. Todas as manhãs, quando acordava, limpava o quarto, dobrava cada uma das roupas de Reinaldo e as colocava em uma caixa de pano gasta. O rádio que ele costumava ouvir ainda estava na cabeceira da cama. Intocado por ninguém, tia limpou a poeira e abriu. A voz do velho locutor soou, quente e uniforme, como se nunca tivesse estado ausente. Ao meio-dia, minha tia não cozinhava mais. Uma tigela de arroz, um prato de legumes cozidos. É suficiente para não passar fome. Sempre que se sentava para comer, olhava para a cadeira em frente, onde o senhor Reinaldo costumava sentar-se. Batia com uma colher na lateral da tigela e lembrava de pegar mais molho de peixe. Agora essa cadeira está vazia. Algumas semanas depois, minha tia plantou as flores fluorescentes em fileiras, ao longo da calçada da casa. Todas as manhãs, quando regava as plantas, dizia a si mesma: você se foi. Vou deixar minha casa mais fresca e bonita, para que você possa olhar para baixo sem ficar triste. Uma tarde, o céu estava cinza e chovia muito. Tia estava reorganizando livros antigos, quando o telefone tocou. Um número estranho. Tia pegou o telefone e a voz de um homem soou: sim. Tia Susana, aqui estou. Eu sou Mauro. Ouvi a notícia tarde. Sinto muito. Ela parou a mão, seu coração batendo forte como se alguém tivesse acabado de bater em um vazio que ela não tocava há muito tempo. Você se foi em paz. É indolor. O outro lado da linha ficou em silêncio. E então Mauro disse suavemente: se eu puder, gostaria de voltar e acender um incenso para você. Ela sentou-se em silêncio. Lá fora, o som da chuva é uniforme, como se coberto por uma camada de memórias molhadas. Volte, mas apenas uma vez. 3 dias depois, Mauro apareceu no portão, magro, com o cabelo cortado curto, carregando um buquê de lírios brancos e uma caixa de incenso.
Ele ficou lá, sem ousar entrar, até que sua tia abriu o portão. Os dois se entreolharam. Ninguém disse nada, apenas seus olhos estavam cheios de uma vida que ainda não havia sido nomeada. Sua tia o levou para a capela, onde a tigela de incenso acabara de ser trocada. E ainda cheirava a incenso. Mauro se ajoelhou, acendeu 3 incensos. Muito lentamente, tia ficou para trás, as mãos tricotadas na frente do estômago. Os olhos não deixavam a parte de trás da camisa dele. As costas costumavam ser o lugar mais macio para apoiar quando o coração da mãe estava vazio. Ao se levantar, Mauro se virou para a tia: "Não estou pedindo nada. Só quero agradecer." Ela assentiu, sua voz tão leve quanto a fumaça do incenso. "Eu costumava vir na hora certa quando estava mais perdida. É uma pena. Não há voltas paralelas na vida humana." No caminho para o portão, sua tia entregou a Mauro uma sacola de pano, dentro da qual estava o lenço que ela havia devolvido a ele no dia da despedida. "Isso ainda está aqui." Mauro pegou, olhou para ele e apertou-o com força. "Vou manter, como um lembrete." Naquela tarde, quando Mauro saiu, ela se sentou sozinha na varanda, com um copo de chá de gengibre na mão. Um vento leve soprou, emaranhando um pouco seu cabelo. Mas seus olhos não eram mais aventureiros, mas calmos. Ela reabriu o velho diário e escreveu um último parágrafo: "Você se foi. Mauro se foi. Eu ainda vou ficar. Não porque eu sou forte, mas porque eu sei. Todos que passaram pela minha vida deixaram uma razão para viver com gentileza." Alguns meses depois, as pessoas na cidade me disseram que tia Susana parecia diferente. Não mais tão triste quanto antes. Ela começou a abrir pequenas turmas para as crianças da cidade à noite. O som da leitura do artigo soava constantemente, misturado com o riso das crianças. A casa está um pouco lotada novamente. Um dia, a menina, a aluna mais nova da turma, perguntou à tia: "Tia, você tem marido?" Tia sorriu e acenou com a cabeça: "Sim. Mas meu marido está longe." "A que distância?" "Está em um lugar mais alto do que eu. Mas todas as noites, se você olhar para cima, verá que a pessoa está olhando para você." A garota acenou com a cabeça e sorriu inocentemente. Naquela noite, ela colocou uma foto do tio Reinaldo em uma prateleira alta, ao lado de um vaso de flores fluorescentes que ele acabara de cortar. Ela acendeu um incenso e abaixou a cabeça por um longo tempo. "Eu posso viver, tio. Você pode dormir com paz de espírito." A lua pairava no topo do telhado e a luz entrava na moldura da porta, espalhando uma faixa dourada suave no chão de tijolos. Em seu coração, não há mais cordas velhas e emaranhadas. Apenas um único fio, fino, mas forte, que é a serenidade final. Na varanda, o arbusto fluorescente ainda florescia de um amarelo brilhante, como se nunca tivesse caído. A história da tia Susana terminou, mas seus ecos ainda ecoarão no coração de cada um de nós. Entre as linhas tênues do instinto e da moralidade, da solidão e da saudade, existe uma escolha totalmente certa. Ou a serenidade às vezes vem da aceitação de cicatrizes que nunca cicatrizam? Tia Susana sentiu o olhar. Uma sensação de formigamento percorrendo sua espinha. Não foi por medo, não por confusão, mas por uma vibração que há muito não tinha nome. Uma faísca acaba de ser despertada. Um desejo oculto. Ela virou as costas e subiu as escadas. Mas por algum motivo, ficou em silêncio por um longo tempo na frente do espelho. O sutiã molhado à espreita fazia seus seios se projetarem sob o tecido fino, seus mamilos endurecidos. Talvez por causa do frio. Talvez por causa de outra coisa que ela não sabia.
Um sentimento que era estranho e familiar. A imagem do corpo musculoso de Mauro. Sua respiração forte e aquele olhar fugaz continuavam se repetindo em sua mente. Como uma doce obsessão que não podia ser dissipada. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes. Ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.